Tô de volta na área. Módulo 2, né? Vamos lá, Rodrigo Rodrigues, professor de Física. Agora a gente vai falar sobre os movimentos, os tipos de movimentos, vamos classificá-los. E vamos lá então. A gente tem duas maneiras de classificar o movimento. A primeira maneira é quanto ao formato da trajetória, né? Você lembra que na última aula a gente falou sobre o formato da trajetória, não o formato da trajetória, mas sobre a trajetória. Se você tem uma trajetória em linha reta, esse movimento é considerado um movimento retilíneo. Simples, né? Até lógico. E se você tem um movimento que muda de direção, ou seja, que faz uma curva, o nome dele é curvilíneo, né? E a gente também tem o movimento que a classificação dele quanto à variação da velocidade. Que aí quando o movimento tem uma velocidade constante, esse movimento chama movimento uniforme. E quando ele tem uma velocidade que muda, ele chama movimento variado. Não é esse aqui ainda, agora a gente fala um pouquinho desse. Vamos focar aqui, ó, movimento uniforme. O que que define então o movimento ser uniforme? Acabei de contar para vocês. Velocidade constante. Se a velocidade do movimento é constante, ele é classificado como movimento uniforme. Uniforme é o quê? Algo que se repete, né? Então, quando você tem algo uniforme, é algo que é da mesma forma, né? Tem só uma forma, é do mesmo jeito. Então, o movimento uniforme é um movimento que acontece daquele mesmo jeito sempre. Ou seja, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Simplificando a linguagem, se você pega o mesmo intervalo de tempo, ele anda do mesmo tanto, ele anda a mesma distância, né? Isso, então, é a definição de movimento uniforme. Velocidade constante implica nisso aqui. Então, como é que muda a posição disso? Você lembra? ΔS é a variação de posição, variação do espaço. É o tanto que mudou a posição dele, né? O tanto que ele andou. A gente calcula isso como sendo a velocidade multiplicada pelo o intervalo de tempo que a gente analisou ele andando nessa velocidade. Bom, e sobre o movimento variado, a gente vai falar especificamente de um tipo de movimento variado, porque o movimento variado ele pode variar de várias maneiras diferentes. A gente vai falar do movimento uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Ele até varia, mas ele varia sempre do mesmo jeito. Ou seja, ele tem uma aceleração constante. Vamos lembrar, o que é aceleração? Aceleração é o que muda a velocidade. Se ele tem aceleração constante, significa que a velocidade dele muda sempre da mesma forma. Ou seja, está mudando a mesma quantidade de velocidade se você pegar o mesmo intervalo de tempo, né? Como é que eu vou achar essa mudança de velocidade? Você acha dessa maneira. Então vamos lá. Aqui não mais a distância é a mesma, né? À medida que passa o tempo, a distância que foi percorrida vai ser diferente da que foi percorrida um pouquinho antes, né? Por isso do nome variado. A distância percorrida muda. O que não muda? O jeito, né? A velocidade, que seria verde. Tá, então deixa eu voltar aqui no... Bom, então, o movimento é variado. A posição vai mudar, né? A posição muda e o jeito que essa posição está variando também vai mudar. Se eu percorri uma distância agora, daqui um pouco, a distância que eu vou percorrer é diferente, né? Mas a gente consegue interpretar essa diferença, porque a velocidade está mudando, a rapidez com que você percorre as distâncias está mudando, mas ela está mudando sempre do mesmo jeito, ou seja, obedecendo à aceleração constante, né? Seguindo essa equaçãozinha aqui. Beleza? Galera, valeu mais uma vez pela atenção de vocês, espero você na próxima aula.